você só treina ou vai para academia? Porque existe uma diferença enorme de quem apenas está matriculado e de quem treina de verdade. E quando eu falo treinar de verdade, eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai chegar, vai para academia treinar de forma jogando os pesos no chão, gritando, chamando aquela atenção. Não, não, não. É treinar de forma com objetividade, intencionalidade, com estratégia, com firmeza, tá concentrado e, acima de tudo, respeito a si mesmo e ao próximo. Porém, se você quer realmente resultados sólidos, extraordinários, resultados realmente não só para o desempenho físico, mas para a vida, aí você vai ter que treinar de forma estruturada, organizada, planejada. Porque se você treinar de forma aleatória, continuar treinando de forma desorganizada, você vai continuar tendo resultado medíocre, mediano. E tá tudo bem, tá tudo bem. Se a pessoa quer treinar dessa forma, sem nenhuma forma organizada, nós respeitamos. Mas se você realmente quer quebrar platô, quebrar homeostase, querer um resultado firme mesmo, aí a gente vai ter que entrar numa organização, num planejamento, num sistema estratégico de treinamento. Às vezes a pessoa até se esforça, não é por conta de falta de vontade, e sim por falta de estratégia, de planejamento. Então foi assim que aconteceu comigo. Eu entrei na academia, fui incentivado pelo meu pai e fui ali treinando, conhecendo os exercícios, conhecendo as máquinas, e de repente eu quis entrar num campeonato de fisiculturismo. Entrei, tinha 10, fiquei na 10ª colocação, fiquei em último, claro, sem treino de forma aleatória. Porém, eu vi que se eu continuasse treinando dessa forma, eu ia ter resultados, e eu ainda continuei dessa forma. Eu participei de novo de outro campeonato, ficava ali 4º, 5º, 6º, não subia no pódio. Foi quando eu comecei a prestar atenção, comecei a estudar mais, comecei a pegar essa parte empírica somado com a parte científica, comecei a estudar e vi que existe um sistema na parte da educação física dos princípios. Então, são 12 semanas para chegarmos e termos uma adaptação ao corpo. Então, eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a escrever meu treinamento, eu comecei a escrever minha alimentação, ou seja, eu comecei a ter um diário de treinamento bem organizado, bem estruturado, e fui vendo aqueles exercícios que eu tinha uma melhor resposta, aquela determinada alimentação que quando eu me alimentava eu treinava melhor, meu corpo respondia melhor, e fui fazendo esses dados estatísticos. Aí foi então que eu comecei a criar o método 12, de treino altamente estruturado. Por quê? O que acontece? Nosso corpo responde à adaptação. Nós temos que ter estímulo, recuperação, estímulo, recuperação. E eu comecei a ver que nós somos regidos por princípios. Então, a adaptação é um dos princípios. Porém, o primeiro princípio do treinamento é o princípio da individualidade biológica. Esse é o princípio que nós temos que entender, que não é só a parte biológica em si, a parte da genética física, mas sim também a parte psicológica. Então, no meu sistema, no meu método, eu avalio o aluno, eu avalio o cidadão, primeiramente por videochamada, já que a gente vai fazer esse trabalho online, e eu tenho que ter uma conversa primeiro com ele. Eu tenho que ter primeiro essa conversa, ajustar a rotina daquela determinada pessoa. Eu tenho que ver o comportamento, a conduta, a forma de ser. Tem gente que é muito acelerada, eu tenho que fazer um treinamento com uma forma mais dessa forma. Tem outras pessoas que são mais lentas. Então,
o sistema de treinamento já vai ser mais interessante dessa forma. Então, no nosso método, no nosso sistema, nós temos esse acompanhamento, que é da parte avaliar o indivíduo também psicológico. Então, o corpo da gente começa a ter evolução quando ele começa a entender que o estímulo está tendo constância. Então, constância é fator determinante para o treinamento. Inclusive, a constância é tão importante que o primeiro artigo científico da área de educação física foi um russo chamado Kotov. E ele viu que o treinamento deve ser feito anual. Então, o primeiro bloco de treinamento são de 12 semanas. Ou seja, em um ano são 4 blocos de treinamento. E só que esse primeiro bloco do treinamento, ele é fator determinante para poder a gente ter essa síndrome da adaptação geral, para a gente realmente criar essa base de treinamento. Então esse primeiro bloco é focado completamente em se criar base. Então, quais são os pilares do nosso método? O nosso método é regido pelo primeiro pilar, que é esse da individualidade biológica. Eu vou fazer todo esse processo avaliativo para poder organizar o treino. Depois de ter feito isso, depois da gente ter essa primeira conversa, esse primeiro impacto, o segundo pilar do nosso treinamento é treinamento estruturado em bloco. Existe o micro, meso e macrociclo. Então, o microciclo são as semanas. As semanas vai ser todo organizado, todo estruturado. Para a primeira semana, você vai realizar esse método, esse sistema de treinamento. Na segunda semana você vai fazer com X, na terceira semana com Y, na quarta semana com Z. Vai ser todo organizado, todo estruturado, nada é feito de forma aleatória. E o terceiro pilar eu vou ter acompanhando você, porque o nosso sistema, o nosso método, ele tem a estrutura, porém nós somos flexíveis. Por mais que a gente tenha aquele determinado sistema organizado, mas às vezes acontecem coisas externas de nossas vidas que é preciso a gente ajustar. Às vezes o técnico de futebol chegou ali e organizou o time para um determinado sistema, mas quando foi choveu, o campo ficou todo encharcado, o sistema já muda. Então, mesma coisa com a gente. Às vezes acontece, professor, eu estou com minha rotina mais puxada, tá difícil treinar naquela terça-feira, na segunda-feira tá difícil, enfim, aí a gente vai ajustar, manda o direct para mim que eu ajusto dentro desse sistema, porque às vezes treinar menos vai ter mais resultado. Então, se você quer sair do aleatório, se você quiser sair da desorganização, se você realmente quiser ter uma mudança na parte corporal e também de vida, porque o nosso treinamento é de forma holística, a gente não só vai puxar peso na academia, não, a gente vai criar uma história juntos. Se você realmente quiser ter uma mudança, eu abri 12 vagas, apenas 12, eu quero acompanhar apenas 12 pessoas para esse projeto que nós iremos realizar. Então, se você achou interessante, se esse vídeo é para você, se você quer realmente ter uma mudança diferente em sua vida, me chama no direct com a senha Aqui é Treino e se encontramos lá no pódio.